Vamos entrar agora nos comandos aqui relacionados ao grupo 2. Então aqui a gente já dá uma olhada um pouco mais num escopo relacionado ali à navegação, como que vocês podem estar transitando entre as pastas aqui no Linux. Então como que a gente vai se virar aqui andando, né, via linha de comando. Então a gente começa aqui pelo famoso pwd. Esse cara, ele vai trazer pra gente uma visão de onde a gente está. Então qual é a pasta, qual é o nosso diretório, onde que a gente está. Quando a gente loga aqui no sistema operacional, de acordo com o usuário em questão, a gente já inicia aqui na pasta do nosso usuário. Então como a gente é usuário e user aqui, a gente já está na pasta dele. Então se lembrem quando a gente viu ali brevemente sobre quais são os diretórios presentes no Linux. Então esse home aqui vai ter os nossos usuários e dentro dele cada pasta também vai ser de um determinado usuário. Então o pwd traz pra gente essa visão de qual pasta nós estamos localizados no momento nesse determinado terminal. Seguindo então, temos o famoso cd. Esse cara, a gente vai utilizar ele para entrar e sair das nossas pastas. Então para a gente entrar, a gente simplesmente passa o cd e posteriormente o nosso caminho, para onde que a gente quer ir. Então a gente vai utilizar aqui essa barra para fazer essa segregação de pastas. Então se a gente quiser entrar em uma pasta, a gente passa aqui a barra e o caminho dela. Apertando o Tab, então, vocês podem ver alternativas que ele vai trazer pra gente. Então o Tab é utilizado já para mostrar pra gente, né, o que tá ali, o que tá disponível, o que faz sentido pro nosso comando. Às vezes pode não funcionar justamente porque não faz sentido pro parâmetro que você tá passando, mas pro CD faz sentido. Então se você apertar, ele já vai trazer pra gente aqui possíveis diretórios dentro da nossa pasta do nosso usuário. Então, vou trazer aqui um exemplo, né, o próprio documentos. Digitando aqui, né, o próprio documentos, antes de você apertar tudo, você pode utilizar apenas como pré-preenchimento. Então, preenche ali o início, né, daquela pasta específica e depois você pode apertar o Tab que ele vai se auto-preencher. Isso aqui funciona muito, tá, para documentos em geral, diretórios, em alguns casos pode funcionar para comandos também, mas o Tab é justamente muito utilizado para fazer esse preenchimento para a gente ali, para evitar de ter todo um trabalho envolvido, tá? Então vamos utilizar o CD para navegar aqui nas pastas. Então se a gente quiser entrar em uma pasta, a gente coloca o CD e a nossa pasta. Se a gente quiser voltar, a gente digita um CD espaço 2 pontos. Então esse 2 pontos quer dizer que ele está voltando um diretório. Então percebam aqui que eu já consegui voltar. Tem um outro cara muito interessante também, que é o CD espaço um menos, né, um traço. Esse carinha aqui simplesmente vai voltar a gente para a pasta que a gente estava. Então se você está em uma pasta muito longe, um diretório extremamente longo, você nem sabe digitar, e você saiu de lá sem querer, você pode utilizar esse cara que você vai voltar exatamente para o caminho que você estava. É como se você estivesse em um diretório A e um diretório B, você foi do A para o B, e agora você quer voltar do B para o A. Então você pode simplesmente digitar esse CD e um traço, ele volta automaticamente para o diretório que você estava anteriormente. Então, voltando aqui, nós temos algumas características interessantes. Se você quiser voltar vários diretórios, tá? Você pode simplesmente colocar 2 traços e um barra, e aí você vai voltando vários diretórios até onde você quiser, tá? Então aqui automaticamente ele já volta tudo isso pra gente. No nosso caso, vamos voltar aqui para a nossa pasta do usuário e depois para a pasta home, né? Vamos voltar 2 pastas. Então aqui a gente voltou para o nosso diretório home. Tem um outro cara muito interessante também, que vai ser o CD e esse tio. Esse tio vai trazer a gente para a pasta do nosso usuário em questão, tá? Então se você executar, percebam aqui que eu voltei para minha pasta usuário. Se eu der um traço, né, para voltar onde eu estava aqui na barra home. Então esse tio aqui ele vai levar a gente para a pasta do nosso usuário em questão, tá, gente? E para encerrar aqui o CD, fica a nossa pasta raiz. Qualquer coisa que você vier digitar que comece com essa barra, automaticamente você está se referindo ao nosso diretório raiz do sistema operacional. Então, se dermos aqui nesse CD barra, automaticamente ele traz a gente aqui para a raiz do sistema. A partir daqui, sim, a gente vai ter todas as pastas do nosso sistema operacional, incluindo, por exemplo, aqui a nossa home. Então, a gente, querendo voltar ali para a nossa home, a gente pode digitar aqui, né, o home e o nosso user, que seria o caminho completo. Ou podemos simplesmente digitar aqui o nosso CD e o nosso tio, que a gente também vai para o nosso usuário home. Então, seguindo aqui, vamos ter o comando ls agora. Então, esse cara, ele vai fazer a listagem do que a gente tem na nossa pasta, no nosso diretório. Vou dar um clear aqui para limpar. Esse, então, vai listar para a gente todos os documentos, tudo que tiver dentro do nosso diretório, onde nós estamos localizados no momento. Então, eu dei um pwd, né, para vocês verem aqui, eu estou na minha pasta usuários e rodei um comando aqui dentro. Se vocês rodarem puramente o comando desse jeito, ele vai executar no diretório que vocês estão. Ou seja, vai ser executado desta maneira aqui. Esse ponto significa nada mais, nada menos que está se referindo ao diretório atual que a gente está.
Então, percebam que é a mesma coisa. Se vocês passarem um caminho completo, então ele vai trazer pra gente, ele vai listar, né, tudo que tiver dentro desse determinado diretório. Então aqui eu estou listando o diretório que eu estou no momento. Particularmente, eu gosto de executar o comando "-la" junto com o ls, porque o LA vai passar para o ls o seguinte, o L, que é para mostrar nesse formato, né, em cascata, e o A vai mostrar todas as coisas que estiverem dentro da nossa pasta, incluindo documentos ocultos, que são esses carinhas aqui que começam com este ponto. Então, se você criar um arquivo começando com este ponto, quer dizer que esse cara vai estar ocultado de visualizações normais. Então, é a mesma coisa no Windows, né? No Windows a gente tem documentos, pastas que estão ocultas. Se você quiser visualizar, você tem que habilitar a visualização, né, de documentos ocultos ali da sua pasta, do Windows Explorer. Então, aqui segue a mesma lógica. Então, dando aqui um help, vocês conseguem ver todas essas alternativas, né, esses comandos que a gente pode estar executando. Então, como eu citei, eu gosto muito de utilizar o "-l", que vai ter aquele formato de lista longa, e o "-a" para ignorar, né, todas essas coisas e mostrar tudo para a gente mesmo que esteja oculto ou não. Tem um outro bem interessante também, que é o "h", ele vai trazer também, né, como eu citei, em um formato mais simples, tratando de armazenamento e tamanho. Então, se você tiver um diretório cheio de documentos, cheio de arquivos, ele, utilizando esse "-h", ele vai trazer para a gente o tamanho do documento em questão, então fica uma leitura mais simples, mais prática para a gente visualizar. Então, ls, eu já vou automaticamente no "-la", pelo menos, né? O H, às vezes eu acabo utilizando. Mas, nesse caso aqui, vocês podem ver a clara diferença. Então, aqui a gente tem esses números que não estão tão discriminados assim. Então, com H a gente consegue visualizar aqui que está se referindo a kbytes aqui, né? Então fica mais fácil da gente visualizar o tamanho das pastas. Temos agora algo relacionado a pastas. Então, eu estou me certificando, né, de que eu estou aqui no meu diretório, que eu tenho total controle sobre esses documentos que estão aqui dentro. Vamos lidar agora com a criação de pastas. Então a gente tem o mkd, que a gente vai utilizar ele para fazer a criação de pastas. Ele é um comando extremamente simples, tá, gente? Basta darmos aqui um mkd e colocar o nosso nome, né, da nossa pasta que a gente quer criar. Então, automaticamente aqui, né, ele já cria essa pasta sem dificuldade nenhuma, é extremamente simples. Aqui eu criei uma pasta chamada teste curso e aqui está a nossa pasta chamada teste curso. Então, rodando aqui um ls, vocês conseguem ver essa pasta aqui dentro. É interessante um ponto para vocês perceberem aqui que quando a gente roda o ls-l, ele traz para a gente todos estes dados aqui, né? Então, o tamanho da pasta, quem é o dono da pasta, quem criou aquela pasta, no caso, né? E esse conjunto de dados aqui que a gente vai ver mais para frente. Mas, inicialmente, é interessante que vocês vejam esse carinha aqui no início. Esse D está querendo dizer que é um diretório, né? Que é um directory. Então, é interessante que vocês percebam isso. Quando é um arquivo comum, ele traz uma letra diferente, né? Pode ser um F de file, por exemplo. Então, tem um D, mostrando que é um diretório. E no nosso caso em questão, né, depende muito do terminal, do Linux, mas como a gente está usando aqui o Might, ele traz pra gente essas cores. Então, vocês estão vendo, né, que tem esse azul aqui, que está indicando que se trata de uma pasta. Então, aqui está a nossa pasta criada no nosso ambiente. É um comando muito simples. Para a gente remover essa pasta, basta a gente dar aqui um rmd e o nome da nossa pasta. Percebam que esse rmd vai funcionar se a nossa pasta estiver vazia, tá, gente? Se não estiver vazia, tiver coisa lá dentro, a gente pode estar utilizando um outro comando que, particularmente, eu prefiro muito mais. Sendo muito honesto, eu não utilizo muito esse rmd. Talvez tenha, né, toda uma parte de boas práticas, mas eu não costumo utilizar muito este comando. Eu prefiro utilizar um outro que a gente vai ver mais pra frente, que a gente chama de rm, né, que vai, né, cuidar ali de toda a parte de remover coisas, apagar, fazer deletação de coisas via linha de comando. Então, como a nossa pasta está vazia, a gente consegue executar esse comando aqui sem problema nenhum. Então, nossa pasta foi deletada aqui do nosso usuário aqui, né, do diretório do nosso usuário user. Temos agora o comando mv. Esse carinha nós vamos utilizar para fazer movimentações em geral, tá, gente? Entre aspas. Aqui tem o manual dele, vocês podem ver. Mas qual que é a lógica dele? Ele é muito utilizado para mover documentos de um lugar para o outro, meio parecido com o que a gente utiliza, né, para fazer recorte, né, que é o Ctrl+X no Windows. Então a gente vai fazer essa movimentação, mover um documento, um diretório, mover alguma coisa de um lugar para o outro, mas também ele pode ser utilizado para a gente fazer alterações no nome de algum documento, de alguma coisa. Vou trazer para vocês um exemplo muito simples. Vamos criar aqui uma pasta chamada testmv1 e uma outra pasta chamada testmv2. A princípio, eu quero fazer uma alteração no nome da pasta, então a testmv1 ela não vai ser mais testmv1, ela vai se chamar
teste mv5. Então, percebam que ele já altera aqui o nome da minha pasta. Então, se vocês fizerem, né, nesse formato, colocarem só o MV, o documento, né, o que vocês querem fazer essa movimentação, um espaço e um novo nome, ele vai alterar o nome. Mas quando a gente olha para mover um documento, ou mover esse recurso para um outro local, basta a gente tratar como se fosse um diretório. Então eu quero mover o teste mv2 para a pasta teste mv5. Então essa barra aqui, a gente já trata essa passagem de parâmetro como se fosse um caminho, como se fosse um diretório. Então teste mv2 vai ser movido para a pasta teste mv5. Inclusive, eu posso até mesmo alterar o nome dessa minha pasta mv2 de novo, colocar um mv3, basta eu fazer desse jeito. Mas, a princípio eu não vou fazer, só para deixar mais simples, então eu estou movendo o teste mv2 para dentro da pasta teste mv5. Então, essa barra aqui vai fazer essa diferença para vocês visualizarem aqui. Então, percebam que eu agora tenho só uma pasta, vou dar aqui um ls dentro dela. Percebam que teste mv2 automaticamente já foi para dentro da teste mv5. Então, o mv pode ser utilizado para alterar o nome, né, de diretórios, de documentos, de qualquer coisa, e também pode ser utilizado para fazer esse recorte, né, mover uma coisa para dentro de outra coisa. Seguindo então, vamos ver o comando cp, vamos limpar aqui a nossa tela. Então, o cp vai ser utilizado para fazer cópias, tá, gente? Ele também é muito simples. Então, eu quero fazer uma cópia aqui, vou utilizar meu teste mv5, vou colocar o cp aqui no início. Então, eu quero copiar o teste mv5 para algum lugar. Eu vou criar uma cópia interna aqui, tá? Vou copiar a pasta inteira, tá, gente? Eu tirei o barra que vocês estão vendo, porque se eu deixar o barra, eu estou me referindo ao que está dentro da pasta mv5. Como eu tirei o barra, eu estou me referindo a toda ela, né? Ela como um único recurso. Então eu vou copiar a pasta inteira. Eu vou fazer uma cópia da mv5 inteira para teste mv6. Simplesmente criei uma cópia da pasta. Inclusive aqui dentro desse mesmo diretório. É interessante, quando a gente lida com diretórios, percebam que deu esse erro aqui, quando alguns determinados comandos exigem que a gente passe esse "-r", que significa um aspecto recursivo, ou seja, tudo que tiver dentro da pasta, ele vai fazer essa cópia. Então, o "-r" é extremamente conhecido, tá? Vocês podem ver aqui. Então, ele vai fazer essa cópia recursiva de diretórios. Então, muitos comandos utilizam ele, é obrigatório a gente fazer essa passagem. Então eu estou fazendo uma cópia recursiva, ou seja, eu estou copiando tudo que tiver dentro daquela determinada pasta e assim por diante. Se tem uma outra pasta dentro, ele vai olhar para dentro também. Então esse "-r" é muito importante. Então percebam que agora funcionou, não deu o nosso erro. Olhando aqui então, temos duas cópias aqui da pasta mv. Então a gente consegue ver o que tem dentro dela. Então no caso da mv5 tem a mv2 e da mv6 vai ter também a nossa mv2. Se a gente quiser fazer essa cópia para um outro local, então basta a gente colocar o caminho completo, tá, gente? Não tem mistério. Então eu vou criar uma cópia da minha pasta. Se lembrem, tratando de pasta, coloquem um "-r" para ele entender, né, que é recursivo, que tem coisa lá dentro. Se for um documento específico, não tem problema, ele vai fazer essa cópia. Se for pasta, a gente tem que colocar o "-r". Então eu quero copiar a minha pasta teste mv5 para um outro diretório. Basta eu colocar aqui, entre barra, o meu diretório específico. Então, por exemplo, né, eu quero jogar para a pasta tmp lá da raiz, eu posso simplesmente deixar assim, barra, que ele já vai estar referenciando o meu diretório raiz, né, tirando qualquer coisa que vier antes, e vai jogar lá para o tmp. Então percebam que aqui ele já fez a cópia, então se eu quiser dar uma olhada, basta eu ir lá no tmp e colocar aqui o teste que ele já copiou. Então o cp é utilizado para fazer cópias de documentos de diretório, tá? Ele também é muito simples, não tem mistério nenhum. Temos agora o ORM. Esse cara, ele é muito prático, tá? Muito flexível, ele é interessante. O ORM vai ser utilizado para fazer, né, remoção de coisas que estiver no nosso local. Deixa eu dar um clear aqui para facilitar. Então, eu quero deletar um documento, basta eu colocar aqui RM e o nome do meu documento. Eu vou criar aqui algo para vocês visualizarem. Então a gente tem o comando touch. Ele, entre outros, a gente pode criar alguma coisa aqui do zero, sem motivo nenhum, tá? Posso criar aqui um documento chamado xx.txt. Percebam que ele criou aqui para mim esse documento. Então, ele é meio que um coringa, tá? Vocês podem utilizar ele para testar, fazer alguma coisa específica. Então, no nosso caso, eu vou utilizar o RM para deletar um documento e para deletar uma pasta. Vocês verão que tem algumas peculiaridades. Então, o RM, eu posso dar aqui rmx. Eu só coloquei um x depois do tab.
ele deletou esse carinha do meu diretório. Olhando para pastas, tem um adendo aqui interessante, tá, gente? Então, deem aí um rm-teste aqui, no 5. Ele não vai deletar, porque se trata de um diretório. Se lembrem quando a gente viu o rmdir, ele vai deletar se o diretório estiver vazio. Então, como o nosso diretório aqui não está vazio, tem outra pasta dentro dele, se vocês derem um rmdir nesse carinha, ele vai dizer que o diretório não está vazio, tá? O motivo de eu gostar de utilizar o rm é porque ele tem alguns parâmetros muito interessantes aqui, que é o R e o F. Então, o R, quando a gente lida com pasta, né, então ele vai fazer tudo de maneira recursiva, ou seja, tudo que tiver dentro de uma determinada pasta e sucessivamente. E o F que ele vai forçar. Então, ele vai ignorar qualquer coisa que tiver acontecido, se deu erro, se não pode, então ele vai ignorar tudo. Então, o RF é muito utilizado para forçar, né, a remoção de determinadas coisas. Então, rm-rf, a gente consegue deletar uma pasta inteira e tudo que tiver dentro dessa pasta, tá, gente? Então percebam que aqui eu já consegui deletar a minha pasta. Se você quiser deletar uma coisa em específico, por exemplo, eu quero deletar a MV2, então eu vou entrar aqui na minha MV6, no caso, depois da barra eu vou colocar o caminho do que eu quero deletar. Então, também não tem mistério, tá, gente? Quer remover alguma coisa? Basta colocar o caminho desse diretório, desse documento que você quer vir a deletar. Temos o comando find agora. Ele é um comando muito importante, tá? A princípio, talvez vocês não vejam, eu também não vou me aprofundar tanto nele. Esse comando, ele é muito utilizado, tá? Quando a gente lida ali na parte de invasões, então a gente quer buscar alguma coisa específica, existem muitos parâmetros. Esse comando, ele é muito crítico pra gente, tá? A gente consegue utilizar ele para N funcionalidades ali. Mas, a grosso modo, ele é utilizado para a gente localizar alguma coisa no nosso sistema operacional. Principalmente olhando ali para a parte de documentos em geral, de pastas. Então, a gente consegue passar para ele alguns parâmetros relacionados a permissionamento, justamente por isso que eu falei que ele é muito interessante. Mas, a princípio, a gente vai fazer uma utilização dele muito básica. Então, eu vou dar um find, ou seja, eu quero encontrar alguma coisa no meu sistema operacional. Eu vou dar um barra, indicando que eu quero fazer uma busca em toda a minha raiz, em todo o sistema operacional. Mas aqui você pode especificar o local que você quer fazer essa busca. Eu vou deixar um barra para indicar que é todo o sistema operacional. Eu vou trazer aqui então algumas preferências que eu quero que ele busque. Então eu vou dar um name. Eu quero que ele traga para mim tudo que tiver o nome teste. Então qualquer coisa que ele encontrar com o nome teste, ele vai trazer para mim, ele vai aparecer aqui na tela. Temos um cara muito interessante, que é esse asterisco aqui, a gente utiliza ele como coringa. Esse coringa simplesmente quer dizer o seguinte: cara, me traga qualquer coisa que tiver antes ou que tiver depois. Ou seja, ele vai buscar teste que tiver no meio entre qualquer coisa. Então, se eu tiver um X, Y, Z aqui antes, não tem problema. Ele vai buscar para mim teste no meio de qualquer palavra. Então, para isso que a gente utiliza aqui o nosso asterisco. Depois que eu já defini o que eu quero de referência aqui, né, que ele busque no nome do documento em si, eu vou dizer para ele que eu quero que ele me traga documentos de um determinado tipo. Então, eu posso utilizar esse aqui, "-type". Existem alguns parâmetros, tá, gente? Eu recomendo fortemente que vocês deem uma pesquisada na internet, nas documentações, inclusive nas referências que tem lá no material, né, de documentações relacionadas a comandos Linux, porque um find é um comando extremamente importante que, se utilizado de maneira adequada, né, se vocês souberem o que vocês estão fazendo com o find, vocês podem fazer uma quantidade absurda de coisas dentro do sistema operacional, tá, gente? É um comando que, particularmente, eu penso que é muito subestimado. Muita gente não sabe usar ele para os fins, né, relacionados aqui à segurança da informação. Então, é um comando muito interessante. Então, aqui eu passei para ele o type, eu vou colocar um D, indicando simplesmente que eu quero tipos de documentos em geral, né, tipos relacionados ao diretório. Se lembrem quando eu mostrei para vocês o ls, aquele D no início? Então, aquele D quer dizer que se trata de um diretório, né, um directory. Então, eu quero que ele me traga tudo que tiver referência à palavra teste. O teste, então, pode estar no meio de uma frase ou de qualquer coisa. Ele vai trazer para mim documentos que tenham a palavra teste no meio ali e que sejam diretórios. Então, a princípio, este é o nosso comando. Eu vou passar aqui, apenas para facilitar a visualização de vocês, um cara muito interessante, que vai ser esse carinha aqui, /dev/null. Esse 2, ele está querendo dizer para mim o seguinte: pegue todos os erros,
Se vocês rodarem aqui, né, sem esse dev num, eu vou rodar aqui para mostrar para vocês. Vejam que ele está trazendo pra gente, né, todas essas coisas aqui, permissão negada, entre aspas, tudo que deu erro, né, tudo que não deu certo, tudo que não funcionou de maneira adequada, não era o resultado esperado pra gente. Então, ele está mostrando pra gente todas as nossas saídas aqui possíveis. Se vocês utilizarem esse carinha aqui, 2/dev/num, isso aqui quer dizer o seguinte, tá, gente? Esse 2 significa que todas as nossas saídas que deram erro. Tudo que não foi relevante pra gente, tudo que não foi adequado, tudo que não era o esperado, digamos assim, né? Todas as saídas de erro, ele vai jogar, que é esse cara aqui do meio, para o nosso /dev/num. Esse /dev/num, grossariamente falando, tá, gente? É um buraco negro aqui presente no Linux. Tudo que você jogar pra cá nunca mais vai voltar, tá? Brincadeiras à parte. Mas esse cara é muito utilizado pra gente simplesmente jogar coisas ali e acabou, tá? Honestamente, eu não sei como funciona boas práticas aqui, mas eu, na minha ignorância, utilizo esse carinha aqui pra isso, porque simplesmente tudo que entra aqui some, tá? Não tem utilização, pode jogar a saída pra lá que não vai ter problema nenhum. Então, executando esse carinha aqui no final, a gente tem apenas o que deu certo aqui pra gente, né? Entre aspas. Então, percebam que eu fiz uma busca em todo o meu sistema operacional, inclusive tá rodando aqui ainda, tá? Mas ele trouxe pra mim a palavra teste como referência. Então, vejam aqui, ó, por exemplo, eu até havia me esquecido, ele trouxe pra gente as cópias que a gente fez lá, né, na pasta temporária. Então, ele fez uma busca em todo o sistema operacional com essa configuração que eu passei para ele, ou seja, pastas que tenham em seu nome a palavra teste. Então, o find ele é muito interessante se você quiser localizar alguma coisa. Então, como eu citei, leiam a documentação dele, ele é um comando muito interessante, tá? Depois do find, vamos ter aqui o nosso famoso nano. Existe gente que vai falar para vocês utilizarem o vim, mas particularmente eu acho que é mais interessante o nano, pelo menos a de primeiro momento. O nano vai ser um editor de texto, tá, gente? Um editor de texto via terminal de comando. Ele não tem mistério, é extremamente simples. Mas, obviamente, né, por ser aqui via terminal, a gente tem algumas limitações, não é nada tão prático, você tem que ficar apertando a seta para cima, para baixo. Mas ele é muito simples. Então, aqui na nossa pasta user, eu vou criar um documento. Você pode utilizar o touch para criar um documento do zero, ou simplesmente pode já ir direto no nano. Coloca aqui o nano e o nosso documento em si, né? Eu vou criar aqui um curso TXT. Um adendo, tá, gente? Não precisa ser TXT, pode ser qualquer documento que vocês quiserem. Coloquei TXT apenas para aspectos didáticos. Então, você dando o nano e o nome do arquivo em si, você consegue editar ele. Essa é a interface inicial dele. Você pode colocar qualquer coisa que você quiser aqui. Seja bem-vindo. Ele não tem mistério nenhum. Eu digitei aqui algumas coisinhas. Aqui que vai ser o pulo do gato, tá, gente? Todos esses métodos de uso dele aqui. Isso aqui simplesmente é um control. Então, se você quiser executar alguma coisa dessas aqui, você dá um control e o atalho. Geralmente, ele é muito utilizado da maneira mais simples possível. Então, você digita alguma coisa, é um documento de configuração que está lá no etc, alguma coisa, você alterou. Você simplesmente dá um Ctrl X, que a gente vai fazer aqui, né? Vai sair do nano. Dá um Ctrl X. Ele vai perguntar se você quer salvar. Você dá aqui um S, que é relacionado ao sim. Você deu um S, indicando que você quer salvar. Ele vai perguntar o nome do arquivo para salvar. Pode dar um Enter. Então, não tem mistério. Deu o nano aqui, o nome do arquivo. Fez a alteração que você quer. Ctrl X, S, Enter. Acabou. Simples assim. Vou fazer um exemplo muito simples aqui de como que vocês podem utilizar ele assim, né, de maneira um pouco mais séria. Então, vou trazer um nano e vou mexer em algum arquivo de configuração. Então, se lembra quando a gente viu sobre os diretórios, o etc vai ter documentos relacionados à configuração do nosso sistema operacional. Aqui eu vou olhar então configurações do serviço do SSH. Então percebam que aqui já tem todo um documento pronto. Se eu quiser alterar alguma coisa, eu posso vir livremente. Aí, obviamente, né, mexendo aqui na tecla para cima e para baixo. Ou se tiver interface gráfica, né, que é o nosso caso aqui, que também é mais simples, você pode rodar aqui o scroll do mouse. Então, se eu quiser fazer alguma alteração, basta eu utilizar aqui o nano, eu acho muito mais simples, muito mais prático. Alterar, dou um Ctrl X, um S e um Enter, sem mistério nenhum. Depois do nano, nós vamos ter o famoso cat. Esse cara vai ser muito utilizado por vocês, tá? Ele simplesmente vai ser usado para trazer para a gente saídas de um determinado arquivo. Eu vou utilizar aqui um documento chamado PSWD para referência. Então o cat vai trazer na tela, vai trazer como saída, né,
aqui no próprio terminal, um nosso documento em questão. Então eu vou dar um cat e o diretório deste documento. Então percebam que ele traz aqui, né, grosseiramente, a saída do nosso documento. Então também não tem mistério nenhum, é um comando muito simples e prático. Deu um cat, ele traz pra gente essa saída. No nosso caso, a gente consegue subir e visualizar o início do documento. Então percebam que, já puxando o gancho aqui, né, para os próximos comandos, que é o head e o tail, e o more também, né, a depender, que em alguns casos vocês não vão conseguir subir o terminal. Inclusive, eu vou fazer um teste aqui no Ubuntu Server para vocês visualizarem. Eu estou aqui, né, no meu user e vou dar um cat ali lá no PSWD. Vou dar de novo para subir tudo. Eu não consigo subir. Enquanto aqui no Might eu consigo subir e visualizar o que tem aqui em cima. Justamente porque não é um sistema puramente em linha de comando, tá, gente? O Ubuntu Server já é, então é outra história. Então, como que a gente lida com isso? Tem algumas saídas muito simples, tá? Eu vou utilizar aqui o Ubuntu Server só para demonstrar para vocês, já puxando alguns outros comandos que a gente pode utilizar. Então temos o head, o tail e o more. Inclusive tem um outro interessante também, que é o less. Então a gente pode utilizar esses carinhas aqui se a gente quiser visualizar alguma coisa específica de um documento. Então, vou utilizar aqui o head, para vocês visualizarem primeiro. O head vai ser responsável por trazer para a gente algumas linhas iniciais de um documento. Então, o cat, vocês viram que ele vai jogar toda a saída no nosso terminal. Toda, indiferente se dá ou não, ele vai jogar a saída no nosso terminal. Se executarmos aqui um head no início, o head vai trazer para a gente as primeiras linhas de um documento, tá? Se salvo engano, as 10 primeiras linhas. Então ele mostra pra gente as primeiras linhas do documento em questão. Já o tail, ele vai mostrar as últimas linhas. Então tem essas diferenças. Porém aqui tem alguns parâmetros interessantes, tá? Que vocês podem passar para ele. Então o head, tem como você dizer aqui para ele que você quer ver um determinado conjunto de linhas inicialmente. Deixa eu me ver aqui qual que é o "-n", ó, que vocês podem ver. Emite as primeiras linhas relacionadas ali, né, o que a gente passar para ele. Então, vou dar aqui para ele essa passagem de parâmetro, eu vou dar um head menos 20. Opa. Head menos n 20 etc PSWD. Digitei errado aqui. Então aqui ele me passou as 20 primeiras linhas. Do mesmo jeito, isso aqui vai funcionar também para o nosso tail. Só que no caso do tail, né, ele vai mostrar as últimas 20 linhas. Então, tem esses dois comandos que vocês podem utilizar. E agora, a gente tem o more e o grep, tá? Que esses aqui vão ser um pouquinho diferentes. Vocês podem utilizar ele em conjunto com o pipe, que a gente vai ver de maneira mais detalhada no grupo 3. Mas aqui no grupo 2, eu já vou trazer um spoiler dele, né? De como que vocês podem estar utilizando o pipe ali. Então, eu vou jogar aqui a minha saída completa do PSWD. Então, vejam aqui, né, que eu tenho que subir. Então, como vai funcionar se eu quiser ver essa saída aos pouquinhos, né? Eu tenho que descer, no caso. Eu posso simplesmente utilizar esse more ou o próprio less. Vou mostrar aqui para vocês agora o more e o less funcionando, tá, gente? Que ele vai fazer esse papel aqui de mostrar pra gente as coisas aos poucos, caso a gente não consiga subir, por exemplo. Então vou dar aqui o meu PSWD, o pipe, que vai fazer esse papel de pegar a saída do primeiro comando, o resultado, e jogar como entrada do segundo comando. No caso do more, percebam aqui, por exemplo, que ele trouxe para mim uma tela um pouquinho diferenciada. Eu consigo apenas descer aqui, tá? Pode apertar o botão para baixo que ele vai descer. E o less também segue a mesma linha. Você descendo, ele vai aparecendo aqui pra gente o resto do documento. E para sair basta dar um Ctrl C ou apertar o Q para sair, tá? Então, esse daqui são o papel do more e do less. E faltou aqui o nosso grep, tá? O grep vai ser um cara bem interessante também. Nós vamos utilizar ele para fazer buscas dentro de documentos. A gente quer fazer uma busca específica de uma palavra, de um termo. Então a gente utiliza ele para fazer essa busca. Tem uns parâmetros muito legais aqui. A princípio, alguns que eu acho bem legal é o I e o R, que vai ser o seguinte, tá? O I, no caso, o I minúsculo, tá? Gente, perdão, o I minúsculo. Ele vai ignorar letra maiúscula ou minúscula. Você joga uma palavra lá, não importa se ele tá buscando maiúscula ou minúscula.
E o R que vai ser de maneira recursiva. Então, novamente, o R, né, ele é muito comum, aparece em vários comandos. Ele vai buscar todos os documentos que você colocar ali, né, para fazer a busca de um determinado diretório. Então, como exemplo, eu vou trazer aqui para vocês o seguinte. Eu quero que ele faça uma busca, vou aqui passar o R e o I. Vou colocar a palavra que eu quero, vou colocar aqui um password de senha, né, porque é muito utilizado. E vou pedir para ele fazer essa busca em todo o meu sistema operacional. Eu vou dar aqui um Ctrl C. Então vejam que eu tenho todas essas saídas aqui, inclusive saídas, né, que eu não tenho permissão. Então, novamente, para facilitar a leitura, vocês podem estar utilizando aquele carinha lá que eu mostrei para vocês, né, que é o 2 jogando para o dev null, ou seja, jogando todos os erros, né, para esse local. Então aqui agora eu tenho tudo que deu positivo para mim, né, para o meu parâmetro de pesquisa que eu passei. Então vejam aqui que eu tenho todos estes documentos aqui com a palavra password dentro. Lembrando que, gente, a diferença é entre o grep e o find. O find vai buscar nomes de documentos, nome de arquivos, de diretórios, etc. Nome de coisas. Ele não vai necessariamente buscar dentro de um documento, dentro de um arquivo. O grep vai sim buscar dentro de documentos que vocês tiverem ali. Então você quer buscar uma palavra específica dentro da sua pasta, você tem dezenas de documentos de texto, você quer buscar uma palavra específica, então você pode utilizar o grep para fazer essa busca. Então esse aqui foi o grupo 2.